Queremos nessa noite compartilhar a palavra do Senhor com todos que aqui estão e aqueles também que estão nos vendo pela internet. No livro de Números, capítulo 13, iremos falar do capítulo 13 e o capítulo 14. Uma história fantástica que mudou, transformou a vida do povo de Deus por causa de uma falha. Às vezes Deus coloca diante de nós um grande desafio. Ele nos dá força, Ele nos dá condição para que nós possamos ultrapassar esse desafio, porém a nossa fé fraqueja. E quando a nossa fé fraqueja, nós escorregamos e caímos, e por causa disso nós podemos sofrer as consequências. Esta mensagem é uma mensagem então de alerta, para que você esteja atento e jamais venha escorregar diante do Senhor, no nome de Jesus. Números capítulo 13. Diz assim a palavra do Senhor: Disse o Senhor a Moisés: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Verso de número 17 agora. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: Subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas, vede a terra, que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos, e qual é a terra que habita, se boa ou má, e que tais são as cidades em que habita, se em arraiais ou em fortalezas. Também qual é a terra, se fértil ou estéril, se nela há matas ou não. Tende ânimo e trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias, os dias das primícias das uvas. Assim subiram e espiaram a terra, desde o deserto de Zim até Reobe, a entrada de Ramate. E subiram pelo Neguebe e vieram até Hebrom. Estavam ali Aimã, Sesai e Talmai, filhos de Enaque. Hebrom foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romãs e figos. Esse lugar se chamou o Vale de Escol, por causa do cacho que ali cortaram os filhos de Israel. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhe conta a eles e toda a congregação e mostraram-lhe o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: Fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Enaque. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, e os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira de Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Até aqui, meus queridos. Amados irmãos, essa é uma história de um grande desafio para nós. Eu finalizei nesse último verso aqui, nesse verso de número 31, com a declaração daquele povo, onde eles falaram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. O que você vê diante de você que é um desafio que você não consegue transpor? Algo que é colocado diante de você e você simplesmente não tem ânimo, não tem força, não consegue dizer: eu vou conseguir superar esse desafio. Quando nós olhamos algumas situações da nossa vida, nós ficamos desanimados, meus irmãos, porque quando nós olhamos para a nossa força, para a nossa sabedoria ou a nossa capacidade, nós nos vemos incapazes.
totalmente incapazes. E foi essa situação daquele povo, o povo de Israel, que estava saindo do Egito em direção à terra de Canaã. Naquele instante, eles se viram incapazes de entrar naquela terra, de possuir aquela terra. Mas qual a relevância disso para a nossa vida hoje? Nós podemos aprender muito com o erro das pessoas. Sabedoria não é só você aprender com os seus erros, mas principalmente aprender com os erros dos outros. Olhar aquilo que não deu certo na vida de outras pessoas e falar, olha, eu preciso aprender com esse erro. Esse erro, essa falha, eu não vou cometer. Quando nós olhamos para a história do povo de Israel, ali descrito, desde do livro de Êxodo, livro de Levítico, livro de Números, depois o livro de Deuteronômio, que é um resumo geral de todos eles, nós vamos perceber que Deus havia colocado eles naquele caminho rumo, direção à terra prometida. Só que não seria um caminho tão fácil. Alguns historiadores dizem que com poucos meses eles saíam do Mar Vermelho e já estavam diante da terra prometida. Não é tão longo assim o caminho. Por que eles ficaram então 40 anos no deserto? Essa informação a maioria de nós temos, que o povo de Israel ficou 40 anos no deserto. Você sabe por quê? Justamente por causa desse fato aqui. Alguns meses depois que eles haviam saído da terra do Egito, eles estavam diante de Canaã. Moisés então, na sua liderança, ele diz, olha, vamos pegar um líder de cada tribo. 12 tribos, 12 homens, foram escolhidos, príncipes, para que fossem por toda a terra e conhecessem a terra, e descobrissem como é a geografia, como é o povo, seus costumes, se eles moram em aldeia ou se eles têm cidades fortificadas, e voltasse trazendo relatório. Aparentemente, amados irmãos, eles tinham consigo, que iam encontrar todo mundo em aldeias, um povo muito rude, um povo sem conhecimento, um povo atrasado na tecnologia, um povo muito fraquinho, porque quando eles receberam o relatório dos espias, dos observadores da terra, o coração do povo ficou como de uma galinha, com medo, querendo se esconder, querendo fugir. Mas a reação mais terrível veio das palavras do povo, dos líderes, que rejeitaram ao Senhor. Aquilo que já havia acontecido com eles no passado, há poucos meses, era como se eles tivessem simplesmente esquecido de tudo. No versículo 2 do capítulo 14, nessa divisão, nessa sedição, ou seja, quando o povo se volta contra Moisés e se volta contra o Senhor, depois de gritar, eles haviam durante toda a noite gritado e chorado, parece que baixou um espírito de covardia no meio daquele povo, de uma forma tão grande, que eles disseram no verso 2, todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse, tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto, e por que nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? A rebeldia, a palavra sedição aqui é essa ideia de rebeldia, contra o que havia acontecido. Eles começam agora, poucos meses depois, pensar em voltar para o Egito, porque vemos aqui que eles haviam saído do Egito, mas o Egito não havia saído deles. O coração deles ainda estava repleto da vontade de morar no Egito, de ter não sei que conforto que eles almejavam ali no Egito, mas naquele momento eles elegeram culpados, a necessidade de ter sempre um culpado. Arão, Moisés e o Senhor foram os culpados por tudo aquilo que havia acontecido. Eles foram os culpados, o Senhor culpado, Moisés culpado, Arão culpado na mente do povo,
e no verso 4, e diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Saímos do Egito, mas queremos voltar. Olha as consequências do desespero, da falta de fé daquele povo. Eles queriam simplesmente voltar para o Egito, não queriam mais permanecer ali aonde estavam. O Senhor nos trouxe para morrer neste deserto, ou na mão dessas pessoas. Mesmo diante das palavras de Caleb e Josué no verso 30 do capítulo 3, quando ele diz: calma aí, povo, vamos subir e vamos possuir a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. O Senhor é conosco, Ele está conosco. O Senhor abandonou aquele povo, por mais que as suas cidades sejam fortificadas, por mais que ali estejam os filhos de Anak, e havia essa história antiga de gigantes naquela terra, e os filhos de Anak eram os últimos gigantes, provavelmente guerreiros, não eram todos gigantes, mas havia ali alguns gigantes ainda que permaneciam naquela terra, mas o coração deles não teve fé para continuar, de tal maneira que o Senhor, diante daquela rebeldia, chega para Moisés e diz: Moisés, eu vou acabar com todos, eu vou destruir a todos, porque já por 10 vezes eles estão me tentando, e eu não quero mais continuar com esse povo. Moisés, naquele momento, depois de ter sido acusado por aquelas pessoas, poderia muito bem dizer: é mesmo, Senhor, vamos acabar com todos, né? Olha o que eles falaram de mim, olha o que eles falaram de Arão, olha o que eles falaram do Senhor, vamos acabar com todos. Mas Moisés foi sábio naquele momento para dizer: Senhor, não, misericórdia, Senhor, perdoa-nos. O que vão dizer os outros, o que o povo dessa terra vai falar, que o Senhor não conseguiu fazer com que eles entrassem na terra, que o Senhor os abandonou do deserto. Tenha misericórdia, Senhor. E naquele momento, mais uma vez, Deus usou da sua misericórdia para não destruir, mas aqueles 10 que haviam feito com que o povo se rebelasse, o Senhor diz: eles vão morrer, eles vão morrer, porque eles incitaram o povo à rebeldia contra mim. E mais, todos aqueles homens de 20 anos acima, que duvidaram de mim, que murmuraram contra mim, eles não entrarão na terra prometida, eles não vão entrar. Por isso, amanhã mesmo, vocês retornem para o deserto, saiam de perto dessa fronteira, e retornem para o deserto, vocês vão viver lá no deserto, durante 40 anos, um ano para cada dia que vocês passaram na terra, olhando aquela terra. E quando Moisés trouxe a vontade do Senhor, a resposta do Senhor, o povo também não quis obedecer. O povo disse: não, se o Senhor falou isso, não, nós vamos entrar nessa terra. Moisés falou: não vai, porque o Senhor não será com vocês. Pois eles mais uma vez desobedeceram, e montaram um pequeno exército, entraram, enfrentaram os primeiros habitantes, e perderam a batalha. Muitos mortos naquela batalha, eles perderam. Voltaram todos que sobreviveram, tristes, abatidos, porque realmente perceberam que o Senhor os havia rejeitado naquele momento para não entrar na terra prometida. Amados irmãos, nós precisamos aprender com exemplos negativos, e esse é um exemplo negativo. O que nós podemos aprender dessa história, meus queridos? Nós precisamos aprender que na nossa caminhada cristã, na caminhada que você quer ter com Deus, na caminhada que você continua tendo com o Senhor, você não pode desistir diante dos obstáculos. Você não pode simplesmente entregar os pontos. Você não pode se afundar no chão, ou abaixar a sua cabeça e dizer: perdemos. Não, você precisa buscar forças em Deus, porque se Ele te chamou, Ele te capacitará. Se Ele te chamou, Ele te capacitará para que você possa seguir e fazer a vontade do Senhor. Ele
o Deus Todo-Poderoso, por maiores que sejam os desafios, como eles chegaram diante daquela nação, diante daquele povo, diante daquela terra, com descendentes gigantes, muralhas as maiores, e naquele momento, eles ficaram amedrontados. As palavras de Josué e Caleb reforçam que Deus estaria com eles, se eles realmente acreditassem. Se eles realmente acreditassem. Por isso, nós precisamos entender que na nossa caminhada, a gente precisa aprender com os erros dos outros. Nós precisamos aprender com os erros dos outros para não cometer os mesmos erros. Se o Senhor está te chamando para uma obra nesta igreja, ou aonde o Senhor te colocar, você que está nos vendo pela internet, faça isso. Adore ao Senhor. Sirva ao Senhor. Busque ao Senhor, creia verdadeiramente nele, que Ele é capaz de sustentar você na sua caminhada. Lembre-se, duvidar pode ser sinal de rebeldia. Duvidar do poder de Deus pode ser interpretado como sinal de rebeldia contra Deus. No capítulo 14, versículo 9, ele declara o seguinte: tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não temais, meus irmãos. É Josué falando, é Caleb falando, dizendo: olha, não temam, não sede rebeldes contra o Senhor, porque a atitude de vocês está sendo atitude de rebeldia diante de tudo aquilo que Deus já fez, abrindo o mar vermelho, transformando águas amargas em águas doces, mandando todos os dias o maná que caía para que eles pudessem fazer o alimento, mandando codornizes, carne à vontade todos os dias para eles, colocando uma grande coluna de fogo, alumiando o acampamento durante a noite, e uma grande coluna de nuvem durante o dia, para que o sol não fosse tão pesado sobre eles. Diante de todos esses fatos, diante de todos esses milagres, naquele momento eles disseram: o Senhor nos abandonou. Talvez, mesmo ainda debaixo daquela grande coluna de nuvem, tampando o sol para que o calor não fosse tão forte, eles não estavam vendo o Senhor. Eles não estavam percebendo ao Senhor. E a rebeldia aqui é um sinal da dúvida, porque eles duvidaram do poder de Deus. Não duvide do que Deus pode fazer na tua vida. Quando homens e mulheres nas mãos do Senhor confiam nesse Deus, Deus pode fazer grandes coisas nas nossas vidas, meus queridos. Para aqueles que estão começando a sua caminhada, para aqueles que estão continuando essa caminhada cristã conosco na nossa igreja, que Deus te capacite e te fortaleça para que jamais você venha duvidar do que Deus pode fazer na tua vida, do que Deus quer fazer com você. Por isso, seja sábio, aprenda com os erros dos outros, aprenda com as suas próprias falhas, peça perdão a Deus por todas as vezes que você errou, e melhore a sua caminhada, e caminhe de uma maneira mais firme, com fé diante do Senhor. É isso que Deus tem para você, é isso que Deus quer de você. E toda essa história que aconteceu no passado é uma grande lição para nós, para jamais duvidarmos do que Deus pode fazer na nossa vida. Se Ele nos chamou, Ele vai nos capacitar. Se Ele nos chamou, Ele vai nos capacitar. Mas seja sábio para definir qual é o chamado de Deus para a sua vida, porque às vezes você está querendo fazer aquilo que Deus nunca te chamou para fazer. Às vezes você está se envolvendo com determinadas coisas que não é o propósito de Deus na sua vida, e por isso você vai certamente quebrar a cara como eles quebraram, até poder entender isso. E não é poucos aquelas pessoas que vivem uma vida, às vezes, de lamúria, de reclamação, sempre reclamando. Deus os está abençoando, mas ele nunca consegue agradecer ao Senhor, nunca consegue de fato louvar ao Senhor pelas bênçãos que Deus está dando, e perdem essa oportunidade de confiar no Senhor, vivem apenas a reclamar. Que Deus te dê uma posição de gratidão, de alegria no coração,
dizer: Senhor, eis-me aqui, eu estou aqui para te servir. Que o Senhor me fortaleça nessa caminhada para que jamais eu venha me rebelar contra o Senhor, duvidando do teu poder na minha vida. Que Deus nos abençoe, irmãos, fortalecendo a nossa fé. A gente passa por alguns problemas no dia que nos deixa desesperados às vezes. Às vezes a gente alimenta certas expectativas com respeito a determinadas pessoas ou a determinadas coisas que você imagina assim, tem que acontecer. E quando não acontece, você pensa que Deus te abandonou. Você pensa que Deus te esqueceu e você não está olhando direito o propósito de Deus na tua vida. Nós somos o povo do Senhor. Não há nada, absolutamente nada que Deus queira que nós tenhamos que Ele não seja capaz de dar. Se Deus quer dar, Ele vai dar. Mas às vezes os nossos pecados fazem oposição com os planos de Deus, porque Deus está dizendo: meu filho, ande por este caminho, e você insiste em andar por outro caminho, em tomar outra atitude. Por isso, em nome de Jesus, talvez hoje seja o momento também de você consertar algumas falhas que Deus incomodou o teu coração nessa noite, para que você abrisse os olhos e dizer: Senhor, misericórdia, me perdoe, me perdoe. Olha aí, pessoal, quero agradecer muito por vocês terem ouvido essa mensagem. Espero que ela tenha falado muito ao teu coração e possa acrescentar muito à tua vida. Se você quer ouvir mais mensagens como essa, deve ter um link ou em cima ou embaixo, aqui onde você está, no WhatsApp, no Facebook, no YouTube, eu não sei, mas que Deus abençoe muito a tua vida para que você possa ouvir mais mensagens. E se Deus tocar no teu coração, quiser conhecer a nossa igreja, às quintas-feiras, às 19h30, aqui nós estamos reunidos para estudar a Bíblia. No domingo, às 9 horas da manhã, nós temos a nossa conhecida Escola Bíblica Dominical. E à noite, culto de louvor e adoração a Deus de uma maneira muito especial. Que Deus abençoe muito a tua vida. Muito obrigado, em nome de Jesus.